Apocalipse capítulo 19. Nós queremos ler a partir do versículo 11. Apocalipse 19, a partir do verso 11. A palavra de Deus nos diz assim: vi o céu aberto. Você quer repetir essa expressão comigo? Diga assim: vi o céu aberto. Mais uma vez: vi o céu aberto. Aleluia. E o texto continua dizendo: e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Glória a Deus. Amados, a expressão céus abertos denota a ação, denota o favor de Deus para com o homem. Quando nós encontramos, e existe na Bíblia muitas vezes essa expressão céus abertos, ou algo que significa isto, céus abertos, sempre fala da ação de Deus, da intervenção de Deus, do favor de Deus sendo derramado, sendo dispensado sobre o homem. De tempos em tempos nós encontramos Deus abrindo os céus sobre a cabeça de homens, de mulheres, de pessoas, com um propósito específico, com o propósito de iniciar algo novo e poderoso sobre a face da terra. Mas nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Se nós não entendermos o propósito de Deus, nós não podemos caminhar dentro do propósito, dentro do chamado. Por exemplo, eu tenho um prego aqui na minha mão, e eu quero colocar esse prego aqui nesta madeira, nesse púlpito, mas eu não tenho nenhum martelo. Então eu olho para esse microfone e penso: eu vou pregar esse prego com esse microfone, e eu vou tentar alcançar o meu objetivo, o meu alvo, que é colocar esse prego aqui. Eu pego então esse microfone e começo a bater na cabeça desse prego. Consequentemente, o meu alvo, o meu propósito não será alcançado. Além do mais, eu vou destruir esse microfone, que é muito caro, por sinal. Eu vou destruir esse microfone, porque esse microfone não foi feito com esse propósito. Eu estaria usando ele fora do propósito dele. Esse microfone foi construído, foi engenhado, foi planejado para ampliar a minha voz, para que eu possa falar com uma voz tranquila, calma, sem me prejudicar, e que você possa ouvir tranquilamente, sossegadamente onde você está. Mas se eu intentar mudar o propósito pelo qual ele fora feito, confeccionado, eu vou destruir esse microfone e não vou alcançar o meu intento. Nas nossas vidas, amados, é exatamente isso. Deus nos colocou aqui com um propósito, com um objetivo. E se nós não atentarmos para a razão pela qual nós estamos aqui, nós vamos usar as nossas vidas de uma maneira errada, fora do propósito. Isso vai nos ferir, isso vai nos entristecer, isso vai ferir pessoas, vai magoar pessoas que nós amamos, vai gerar um conflito, vai gerar uma confusão imensa, enorme, e até mesmo vamos culpar a Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. É que nós estamos usando das nossas vidas de uma maneira
com propósitos não específicos, inespecíficos, errados. Os céus se abrem também com propósitos específicos. Eu e você precisamos da intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos da ação de Deus sobre nós. E Deus, Ele abre os céus, Ele se manifesta, Ele se revela a nós, Ele dispensa graça, favor sobre as nossas vidas com propósitos específicos. E eu quero ver aqui algumas dessas razões, alguns desses motivos. Eu estava comentando na nossa primeira reunião dessa tarde que de terça-feira para quarta, aliás, de quarta para quinta, era mais ou menos umas 3 da manhã, eu não olhei no relógio, eu me despertei, eu acordei, mas acordei acordado, os meus olhos ficaram como 2 ovos fritos, sim, arregalados, esbugalhados, né, como diz o Paulino. Eu fiquei acordado, desperto. Eu não costumo, eu durmo muito bem. Aliás, quando as pessoas vêm dizer para mim, olha, eu não dormi essa noite, eu brinco com as pessoas dizendo, é só confessar, pedir perdão e dormir. Né? Não tem que ficar acordado. Confesse o pecado, peça perdão, se arrependa e durma. Mas eu acordei. Mas também existem alguns episódios, alguns relatos onde as pessoas acordam porque Deus quer falar algo. Eu falei, Deus, se o Senhor quer falar algo comigo, fale. E de fato Deus me deu esta palavra que eu quero compartilhar com você hoje, essa ministração. E Deus foi ministrando ao meu coração, dizendo por que muitas vezes nós encontramos na Bíblia experiências, episódios onde Ele, Deus, abriu os céus, veio, falou com pessoas. E cada um desses episódios traz para mim e para você uma lição imensa, uma lição maravilhosa, uma lição do favor de Deus, da graça de Deus, da ação de Deus. E nós precisamos aprender. E na verdade Deus ministrou meu coração de Gênesis, Apocalipse, mesmo que eu não tenha ficado acordado muito tempo, antes que você fique com dó de mim, né? Puxa vida, ele passou a noite insone. Não, eu dormi depois. Mas Deus ministrou ao meu espírito, ao meu coração, alguns princípios. Eu quero primeiramente ver em Gênesis capítulo 12, a experiência do chamado de Abrão. Quando Abrão foi chamado por Deus, a Bíblia fala da ação. Os céus se abriram sobre a vida de Abrão, Deus começou a falar com ele, Deus ministrou promessas a ele, Deus estabeleceu um sinal de que Deus queria fazer uma aliança com ele, Deus declarou que os inimigos de Abraão seriam frustrados, vencidos, derrotados, e a Bíblia diz que Abraão começou a agir segundo a revelação que Deus lhe dera. Então os céus sempre se abrem com propósitos. Aqui os céus se abrem porque Deus, Ele quer iniciar um mega projeto sobre a terra. E Deus, Ele precisa de um parceiro, Deus precisa de um sócio para esse projeto. E Deus se dirige a Abraão, dizendo, Abraão, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, te engrandecerei, e tu serás uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Deus deseja, Deus tem um sonho de realizar um mega projeto sobre a terra. Ele precisa de um homem, ele precisa de uma pessoa, ele precisa de um parceiro. E ele então chama Abrão para a realização desse sonho. Este episódio consequentemente muda radicalmente a vida desse homem chamado Abrão. Deus passa a ter um representante legal sobre a terra, através da vida de Abrão. Os céus se abrem para que Deus possa ter um amigo na terra. E Deus passa a chamar Abrão de meu amigo. Amados, que status, que algo tremendo. O Deus criador do universo, o Deus que tem na palma das suas mãos, conforme diz a Bíblia, os oceanos, o Deus que mede os céus em palmos. Esse Deus chama Abrão de amigo. Mas a lição que eu e você precisamos tirar é: quando nos dispomos a ser amigos de Deus, os céus se abrem. Quando você se dispõe a ser amigo de Deus, a se relacionar com Deus, a ter comunhão com Deus, a conversar com Deus, a dizer, Deus, se o Senhor quer realizar algo aqui na terra, conte comigo, eis-me aqui. Quando isso acontece, quando há essa disposição inegável, inegociável, Deus, esse Deus tremendo,
Ele abre os céus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mais à frente um pouquinho, no capítulo 28, nós encontramos Jacó, um dos patriarcas. Jacó, ele estava passando por um momento importante de decisão na sua vida. Ele precisava decidir, ele precisava escolher. Nós encontramos a partir do versículo 10, Gênesis 28, 10, dizendo assim: partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão seu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo, diz o Senhor, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Amados, Jacó precisava tomar uma decisão importante na sua vida. E nesse instante, os céus se abrem para que ele venha tomar uma decisão segundo o coração de Deus. Os céus se abrem para consolar o coração de Jacó, para reafirmar a aliança que Deus fizera com seu pai. Os céus se abrem para revelar Deus, o tremendo de Isaque, o Deus de Jacó. Ele quer se revelar a Jacó, e os céus se abrem para que essa revelação aconteça. A lição que eu e você podemos tirar para nós é quando temos o chamado de Deus e precisamos decidir sabiamente, decidir segundo a vontade de Deus, os céus se abrem. Mais para frente, em Êxodo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, nós encontramos aqui mais um momento onde Deus fala ao coração do homem, onde os céus se abrem, onde a misericórdia de Deus se manifesta, se expressa. Êxodo 3:1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés! Respondeu ele: eis-me aqui, eis-me aqui. Amados, Moisés estava se esquecendo do propósito de Deus para a vida dele. Moisés estava se esquecendo a razão pela qual Deus salvara a ele das garras de Satanás, das garras de Faraó, das garras da opressão do Egito. Moisés estava se esquecendo do propósito, do chamado de Deus para a sua vida. Agora ele estava há quase 40 anos lá no deserto, lá em Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ouvindo o balido daquelas ovelhas, dia e noite, sozinho no deserto, como que distante, como que longe do cumprimento da vontade de Deus, dos sonhos de Deus para a vida dele. Talvez até mesmo se escondendo lá no deserto. Mas nesse instante, os céus se abrem lá no deserto, distante, os céus se abrem. É como que se a mão de Deus fosse ao encalço de Moisés para resgatá-lo, para trazê-lo para juntinho do propósito de Deus para a vida dele. Os céus se abrem
para renovar o chamado de Moisés. Os céus se abrem lá no deserto, sobre um só homem, para fazer dele um libertador e apto a derrotar os deuses do Egito. E podemos tirar uma lição para as nossas vidas nesse episódio. Quando o tempo se cumpre para iniciar o nosso chamado, os céus se abrem. Quando o tempo se cumpre, quando o tempo está completo, os céus se abrem e você nem sabe por quê. De repente há uma mudança, há um câmbio, uma mudança na sua vida. Você diz: o que aconteceu? Os céus se abriu sobre você. Você começa a entender coisas que por anos você não viu. Você começa a perceber algo tremendo acontecendo ao seu redor, ao seu lado. Coisas que você até então não percebera. Mas os céus se abrem para Deus trazer você para o centro do propósito, da vontade, do querer dele. 1 Samuel capítulo 17, um pouquinho mais para frente, nós encontramos mais um episódio onde os céus também se abrem. 1 Samuel capítulo 17, vocês conhecem a história. Os versículos 1, 2 e 3 dizem assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Não é um Socó do Nordeste não, ok? É Socó de Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e entre eles havia ali um vale. Amados, nesses dias os céus estavam como que de bronze sobre a cabeça de Saul e sobre a cabeça de Israel, da nação de Israel. Você pode imaginar guerra, mas estamos falando aqui de guerra, de morte. Estamos falando aqui de violência, de sangue. O exército dos filisteus estavam aqui sobre um monte. Tinha um vale, do outro lado estava o exército de Israel. Todas as manhãs saía um homem gigante, conhecido como o gigante Golias, um guerreiro experimentado, um bravo dos exércitos dos filisteus. E ele vinha e ele gritava e desafiava os exércitos de Israel, dizendo: Saul, manda-me o melhor dos teus guerreiros, o melhor dos teus soldados, e vamos travar uma luta, um embate entre nós. Se eu for vencido, nós filisteus seremos teus escravos, mas se eu vencer o seu melhor guerreiro, você, Israel, será o meu escravo. O povo será escravo dos filisteus. Todas as manhãs, por 40 dias. E quando o filisteu percebia que em Israel não havia nenhum homem corajoso o suficiente para enfrentá-lo, ele começou a zombar, ele começou a enxovalhar, a desprezar. Os céus estavam fechados. Mas, amados, entra em cena um jovenzinho, entra em cena um rapazinho chamado Davi. Ele simplesmente foi enviado pelo seu pai Jessé para ir ao fronte da batalha, para levar alimento, mantimento para os seus irmãos mais velhos que estavam ali nas fileiras deste exército de Israel. Davi chegando lá, ele ouve toda aquela provocação, toda aquela acusação daquele gigante. E sabe o que acontece? O Espírito de Deus se move em Davi, e os céus se abrem, e Davi diz: eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante. Eu me lembro que desde criança, não faz muito tempo, não sou tão velho assim, nós cantávamos um cântico: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. E o que mais? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu danço como Davi. Enfim, se o Espírito de Deus se move em mim, se os céus se abrirem sobre a minha vida, eu enfrento Golias, eu enfrento os gigantes da vida. Amados, e aconteceu exatamente isso. Os céus se abriram nesse momento sobre a vida de Davi, sobre a vida desse jovem.
para que ele pudesse trazer uma vitória esmagadora, tremenda, profunda vitória ao povo de Israel contra o seu arqui-inimigo, contra os filisteus. Os céus se abrem para trazer vitórias sobre os nossos adversários. E uma lição que eu e você podemos tirar: quando nós lutamos as lutas de Deus contra os inimigos de Deus, os céus se abrem. Quando você lutar as lutas de Deus contra os inimigos de Deus, tenha convicção, tenha certeza, os céus se abrirão sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. No livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, nós encontramos um outro episódio quando os céus se abrem. Vamos ler os versículos 10 e 11, 1 Reis 8, 10 e 11. O texto sagrado diz assim: saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Amados, nesse episódio nós encontramos aqui Salomão consagrando o templo ao Senhor. Os céus se abrem para apoiar, para confirmar a obra das mãos de Salomão. Ele havia construído um templo esplendoroso, magnífico, augusto. Deus, ele vem validar a obra das mãos de Salomão, trazendo a presença dele, abrindo os céus, trazendo a unção, a glória de Deus nesta edificação, neste templo. Amados, quando nós estamos realizando a obra do Senhor Deus, e estamos trabalhando para Ele, os céus se abrem. Quando nós construímos para Deus, os céus se abrem. Você pode perguntar: Pio, como eu sei, como eu saberei se eu estou construindo para Deus ou se eu estou construindo para mim mesmo? Eu quero lhe dar uma dica. Se você vai construir uma casa, por exemplo, mas você não está construindo essa casa para glorificar a Deus, para que Deus seja exaltado, para que haja testemunho de glorificação a Deus, mas você está construindo uma casa para você mostrar para os seus amigos, para você ser mais aceito e reconhecido no seu habitat social, para você ser valorizado. Então você faz a casa, constrói ela, pode ter até mesmo uma certa suntuosidade essa casa. Você chama os amigos, faz uma festa, e quando os amigos vão embora, você olha para as paredes, para os cômodos, para tudo aquilo que você olhou, fez, e você vai sentir um vazio dentro do seu peito. É porque você construiu para você. Você vai comprar um terno, você vai comprar um vestido, uma joia, mas você não vai comprar para glorificar a Deus, mas para simplesmente demonstrar um pouco de vaidade, de arrogância, de soberba, de presunção. Você quer com esta posse esmagar alguém, ou se posicionar sobre alguém. Sabe o que vai acontecer? Você compra e você vai usar isso que você comprou, e você vai sentir um vazio dentro do seu peito, porque você está construindo para você. Ah, mas quando você faz para Deus, eu não sei se isso já aconteceu com você. Aconteceu? Com os irmãos lá da China sempre acontece isso. Do Brasil talvez não. Diga para a pessoa que está do seu lado, ele está falando com aqueles que estão lá no fim, lá na última fileira. Ele está falando comigo, isso não acontece comigo. E o pessoal de trás vai dizer, ele está falando com o pessoal lá da frente. Mas quando nós fazemos para Deus, como Salomão estava edificando um templo suntuoso, sim, mas ele estava fazendo para Deus. E quando você faz para o Senhor, ao terminar a obra, você sente uma paz no coração, uma alegria, um júbilo, um gozo, um contentamento, uma satisfação, uma motivação em continuar a construir. E quando nós construímos para o Senhor, os céus se abrem. Há testemunho, há apoio, há concordância de Deus sobre as obras das nossas mãos, sobre as nossas realizações.
Vai um pouquinho mais para frente, 2 Reis capítulo 2. Vamos ler o versículo 6. Ontem na nossa celebração nós ministramos uma palavra sobre esse texto. Eu não quero enfocar esse texto mais uma vez, mas eu quero ler apenas o versículo 6, que diz: então Elias lhe disse a quem? Disse a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor Deus me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Assim ambos foram juntos. Amados, nesse episódio, Elias estava para ser arrebatado, para ser tirado da terra. Vocês conhecem a história. Por 3 ocasiões Elias propõe a Eliseu, dizendo: não me siga, permaneça aqui. Mas Eliseu disse: de jeito nenhum, não ficarei aqui, eu vou seguir a você, eu estarei em seu encalço, eu estarei pisando nas marcas dos seus pés, eu estarei indo atrás de você, não te deixarei. Amados, Eliseu, ele insiste em não deixar Elias, e o texto diz que os céus se abriram. Os céus se abrem para abençoar aqueles que são perseverantes, aqueles que são persistentes, aqueles que não desistem facilmente. Era exatamente o que estava acontecendo com Eliseu. Ele não desistiu, ele não retrocedeu, ele não voltou atrás, e os céus se abriram sobre ele. Uma lição para mim e para você: quando somos perseguidores da unção, quando somos perseguidores do avivamento, quando somos perseguidores da presença do Espírito, quando somos perseguidores de Deus, o avivamento, a glória de Deus caem sobre nós, porque os céus se abrem. Os céus se abrem sobre aqueles que perseguem a unção, a presença de Deus, como fez Eliseu. Eu quero terminar esse meu pensamento indo lá para Atos. Na verdade, nós podemos passar em cada livro da Bíblia e podemos encontrar 2, 3 ou mais episódios onde os céus se abriram sobre pessoas com propósitos específicos vindos da parte de Deus. Atos capítulo 2. Amados, este é um episódio que inclui a mim e a você. Aqui é o início da igreja, o embrião, a célula embrionária da igreja. Cerca de 120 pessoas estavam reunidos num aposento qualquer, numa rua qualquer, num bairro qualquer, na cidade de Jerusalém. Um grupo de 120 pessoas estavam reunidos ali. E o texto sagrado diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados, a igreja se abre para viver uma nova etapa. Jesus acabara de ser assunto ao céu, de ser elevado ao céu. O céu se abrira para receber o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a igreja agora precisava do outro Consolador, do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus havia prometido. A igreja necessitava agora de ousadia. A igreja necessitava de poder. A igreja precisava conquistar. A igreja precisava manifestar o reino de Deus. A igreja precisava manifestar a paz que Jesus conquistara na cruz. A igreja precisava manifestar a glória do Senhor, o poder salvador e libertador de Jesus Cristo. Quando a igreja tem essas necessidades, sabe o que acontece? Os céus se abrem. Os céus se abrem. Amados, foi exatamente isso que aconteceu. Os céus se abriram para que a noiva de Cristo, a igreja, recebesse o outro Consolador, o Espírito Santo. Como lição para mim e para você, quando reconhecemos a necessidade inquestionável do Espírito Santo sobre as nossas vidas, os céus se abrem. Quando você tem fome da presença do Espírito Santo, os céus se abrem. Quando você tem sede da presença do Espírito Santo, os céus se abrem. Uma das características na vida do nosso irmão Cláudio Freyson
Ele até escreveu um livro, já tem em português: Espírito Santo, tenho fome de ti. Bonito, né? Espírito Santo, tenho fome de ti. O Espírito Santo veio sobre a vida dele, ele conta no seu testemunho, transformando a vida dele, mudando, fazendo uma revolução. E ele não cansa de dizer dia após dia: Espírito Santo, eu quero mais de ti. Para aqueles que nunca se dão por satisfeitos, o quanto eles já alcançaram em Deus, os céus se abrem. Os céus se abrem. Amados, nós temos sido tremendamente abençoados, visitados por Deus. Mas eu quero lhe trazer uma boa notícia nesta hora. A boa notícia é: tem mais. Tem mais. Tem mais para mim e para você. Deus, Ele é muito mais, infinitamente mais do que temos alcançado. Eu quero concluir dizendo: os céus se abrem quando nos dispomos a ser amigos de Deus, como Abraão. Os céus se abrem quando necessitamos agir sabiamente dentro do nosso chamado, como Jacó. Os céus se abrem quando se cumpre o tempo e Deus nos reconquista para o chamado, como Ele fez com Moisés. Os céus se abrem quando lutamos as lutas de Deus, como fez Davi. Os céus se abrem quando construímos para Deus, como fez Salomão. Os céus se abrem quando somos perseguidores da unção, como Eliseu. Os céus se abrem quando nos desesperamos pela presença do Espírito Santo, como a igreja primitiva, como a igreja de Atos. Amém?